Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos derivada do logaritmo. Em outra aula, eu demonstro o seguinte: se eu pegar a função que é o ln de x, logaritmo natural, o logaritmo cuja base é o número de Euler, a derivada dessa função é 1 sobre x. Aqui eu tenho o gráfico da função ln de x e nós podemos interpretar este resultado da seguinte maneira. Vou pegar um ponto de abscissa A e ali eu traço a reta tangente ao gráfico da função. Se eu avançar uma unidade na horizontal, então eu tenho que subir aqui na vertical o tamanho 1 sobre A. Então essa é a interpretação geométrica da derivada do logaritmo natural. Eu começo fazendo uns exercícios bem tradicionais de calcular a derivada de uma função, mas no final eu vou apresentar uma aplicação bem interessante desse assunto aqui, que é a função que determina a velocidade de um foguete no espaço. Então o primeiro exercício é bem clássico, só para praticar. Aqui eu peguei um produto de funções. Para derivar isso aí, eu vou usar a regra do produto. Deriva, conserva, mais conserva e deriva. Deriva o x, que é 1, e conserva o ln. Deriva e conserva, mais agora conserva e deriva. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Passando a limpo, ficou ln de x mais 1, porque aqui dá para simplificar. Já para este exercício, nós precisamos da regra do quociente. Deriva, conserva, menos conserva e deriva sobre o quadrado da parte de baixo. E nós começamos derivando a parte de cima. Então, vai ficar deriva o ln, conserva a de baixo, menos, agora conserva de cima e deriva a de baixo, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, sobre o quadrado da parte de baixo. Tem que pegar o x ao cubo e elevar ao quadrado. Passando a limpo, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Aqui eu vou apenas colocar o 3x ao quadrado na frente. Ou eu poderia ter colocado um parênteses assim também. Ou poderia ter deixado assim. Sobre x ao cubo ao quadrado é... conserva a base e multiplica os expoentes. X elevado a 6. Isso é a resposta. Vejamos a regra da cadeia. Se eu tenho uma y igual a ln de u, em que esse u é uma função. Então, para derivar isso, eu preciso da regra da cadeia. Derivada da parte de fora
1 sobre, aplicada na parte de dentro, u, vezes a derivada da parte de dentro. 1 sobre u vezes u'. Por exemplo, se eu tenho o ln de 2x mais 3. Isso aqui é o u. Então, vai ficar 1 sobre u vezes u'. A derivada de 2x mais 3 é 2. No mesmo estilo, se eu tenho 2 do ln de x ao quadrado menos 1. Aqui está o u. Derivada do ln de uma função, que no caso é o u. Bom, esse 2 fica parado, é constante multiplicando. 1 sobre u vezes u', derivada de x ao quadrado menos 1 é 2x. Passando a limpo, isso aqui deu 4x sobre x ao quadrado menos 1. Agora eu vou falar da função ln do módulo de x, cujo gráfico é este aqui. Esta função do lado de cá é o próprio logaritmo de x. Mas do lado de cá, ela vale o logaritmo de menos x. Lembrando que esse x aqui é negativo. Então, como esse x aqui é negativo e tem um sinal de menos, o que eu tenho aqui dentro é positivo. Então, é o seguinte. A função ln do módulo de x, ela vale o próprio ln se o x for maior que zero, e é o ln de menos x quando x é menor do que zero. Esta aqui vou chamar de f1. E esta aqui é a minha f2. Nós já sabemos que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Agora eu vou derivar aquela f2, que é o logaritmo de menos x. Regra da cadeia. 1 sobre u vezes u'. A derivada de menos x é menos 1, que deu o próprio 1 sobre x. Então, a derivada do ln do módulo de x também é 1 sobre x. Ou seja, se eu puser um módulo aqui, eu também estou certo. A derivada do ln do módulo de u é 1 sobre u vezes u'. Então, por exemplo, aqui no item D, eu coloquei 2ln do módulo do seno de x. Esse módulo não faz diferença na hora de derivar. Então, é como se ele não estivesse ali. É 1 sobre u vezes u'. Derivada do seno é cosseno. Então, vale... Vou deixar em outra cor aqui, ó. O ln do u é 1 sobre u vezes u'. O ln do módulo de u tem a mesma derivada. Então, isso foi a regra da cadeia e agora a aplicação.
em 1903, antes mesmo do Santos Dumont ter voado com o 14 bis, este russo aqui, Tsiolkovsky, foi quem pensou no funcionamento de um foguete no espaço. É o que se tem neste artigo aqui. Ele foi atualizando esse artigo diversas vezes ao longo da vida. Aqui aparece o foguete, que eu ampliei a imagem. Então, isso aqui é a primeira ideia de uma nave espacial. Aqui está o que hoje nós chamaríamos de um astronauta. E ele foi quem fez as contas, ele foi um dos pioneiros em viagens espaciais. É o seguinte, vamos supor que no início isso aqui está cheio de combustível. Foi ele quem entendeu que o funcionamento de uma nave espacial, quando já está lá do espaço, é baseado no princípio da conservação do momento. A nave, quando ela quer aumentar a velocidade, ela faz isso pelo simples fato de estar perdendo combustível aqui para o espaço a uma certa velocidade. Vamos supor que a nave esteja a uma velocidade inicial V0. Já vou colocar os números do exemplo que eu vou trabalhar, que é 4 metros por segundo. Quando ela está cheia de combustível, tem uma massa m0. Então vamos considerar que a nave espacial estava inicialmente em uma velocidade constante de 4 metros por segundo, estava aí bastante cheia de combustível, quando o astronauta decide que vai aumentar a velocidade. Esse combustível aqui sai a uma velocidade U. Essa velocidade U é calculada em relação à nave, que eu escolhi aqui 3 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade com a qual os gases escapam ali da nave. E o combustível é consumido a uma taxa constante. Digamos que a cada 2 segundos, a cada 1 segundo, 2 quilogramas de combustível são transformados em gases que escapam. Então, esta aqui é a equação de Tsiolkovsky. É a primeira que se tem em um estudo de movimento de naves espaciais. Esta função dá a velocidade num tempo t qualquer. A minha pergunta é: qual é a aceleração no tempo igual a zero? Vou começar substituindo os valores aqui. O V0 eu escolhi como 4, o U 3, o Ln da massa inicial menos a taxa de consumo de combustível vezes o tempo sobre a massa inicial. Como eu quero a aceleração é a derivada da velocidade. Então eu tenho que derivar isso aqui. Regra da cadeia. Esse 4 é constante sozinha. Tem derivada 0. Esse 3 é constante multiplicando, fica parado. E aqui o meu Ln de U, que vai ficar 1 sobre U vezes U'. Derivada de... Deixa eu separar isso aí. O U está aqui, ó. O U é 400 sobre 400 menos 2t sobre 400. Então, o U', que vem para cá, é
Isso aqui é número sozinho, tem derivada zero. E a derivada de menos 2t sobre 400 é menos 2 sobre 400. Já vou substituir o t por zero. A aceleração no tempo zero ficou menos 3 vezes 1 sobre... Como eu vou colocar zero no tempo, não vai ter esse termo aqui. E 400 sobre 400 deu 1. Então, colocando zero no tempo, esse denominador vale apenas 1. E aqui menos 2 sobre 400, ou seja, deu 6 sobre 400. Menos vezes menos mais. Eu escolhi unidades de metro e segundo. Então, isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Aí está a aceleração que esse foguete vai ter no tempo igual a zero. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.